Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa Semana de Oração do Desbravadores. Que Deus nos abençoe muito, tenha uma ótima noite. Posição para o voto. O voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do Salvador, serei servo de Deus, amigo de todos. Descansar posição. A lei. Alvo. A mensagem. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e criar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. O voto. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Quero convidar os que puderem descansar a posição. Os que puderem, vamos ficar de pé e cantar o hino dos desbravadores. Avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Os desbravadores, os servos do Rei dos Reis, sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um programa dessa semana de oração que tem nos abençoado muito. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como desbravadores, como irmãos dessa igreja. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com pessoas que vêm para ouvir a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo abençoe a cada pessoa que aqui veio para assistir essa programação, que possamos sair daqui cheios do Teu poder e perdoados pela Tua graça. Muito obrigado por tudo, nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, obrigado.
Agora nós vamos cantar a música Não Há o que Temer. Se pudermos se colocar em pé para podermos adorar o nosso Jesus. Santo Redentor, come
seguir, mas nenhum traz vida plena, nem motivos pra sorrir. Tenho que fazer escolhas pra não ser mais infeliz. Sei que existe um caminho, só Jesus me faz feliz. Eu seguirei a meu Jesus, e nada nem ninguém me impedirá. Só Ele é a minha luz. Eu seguirei a meu Jesus. Quando esteve neste mundo, Jesus Cristo nos mostrou que é possível vida plena quando Ele é o Senhor. Ao viver os seus ensinos, meu amor eu mostrarei, e ao final do meu caminho eu verei Jesus, meu Rei. Eu seguirei a meu Jesus, e nada nem ninguém me impedirá. Só Ele é a minha luz. Eu seguirei a meu Jesus, e nada nem ninguém me impedirá. Só Ele é a minha luz. Eu seguirei, eu seguirei, e nada nem ninguém me impedirá. Só Ele é a minha luz. Eu seguirei a meu Jesus. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a mensagem que irá ser passada, recalculando a rota. Provavelmente, a maioria de vocês já usou o GPS alguma vez para se direcionar a algum local. Quando erramos o caminho, ele logo fala, recalculando a rota. Ele não desiste da gente e não briga com a gente. Ele só nos direciona a fazer um novo caminho. É a mesma coisa com Jesus. Quando erramos o caminho que ele nos dá, ele não fica irado com a gente, ele continua nos amando e mostra um caminho novo para a gente seguir. Na Bíblia, a gente vê que Jonas também tentou errar a sua rota. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Lá fala: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis.
Desceu à cidade de Jopé, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas ficou com medo e foi teimoso. Ele desobedeceu a Deus e tentou fugir dele, mas não tem como fugir de Deus. Agora, também, em Jonas capítulo 1, vamos ler o versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebater-se. Mesmo na fuga, Deus estava lá, tentando chamar Jonas de volta para sua missão. Às vezes, a gente também tenta fugir de Deus. Pode ser quando desrespeitamos nossos pais, quando não queremos fazer a vontade de Deus e também só queremos fazer a nossa vontade e também não queremos orar. Mas mesmo assim, Deus continua nos amando e sempre ficando conosco e não desistindo. Abram a Bíblia de vocês em Salmos 139, versículo 7 ao 10. Lá fala: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Isso mostra que não existe lugar algum que possamos nos esconder de Deus, porque Ele sempre está conosco. E mesmo quando erramos, Deus sempre nos dá uma nova chance. Abram as suas Bíblias também em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Assim como Jonas teve uma nova oportunidade, nós também temos. A graça de Deus sempre recalcula a rota da nossa vida. Não adianta fugir de Deus. Não importa onde a gente vá, a graça e o amor dele sempre nos acompanharão. Assim como está escrito em Salmos 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que você possa sempre lembrar que mesmo se errar o caminho que Deus nos deu, Ele sempre vai continuar nos amando e vai estar ao nosso lado, nos direcionando ao caminho certo. Amém. Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, um privilégio. Parabéns, João, pela linda mensagem. A gente tem ouvido aqui mensagens inspiradoras pelos nossos desbravadores. E eu achei interessante que a cada mensagem, não sei se vocês já perceberam, mas a cada mensagem nós estamos aumentando aqui as nossas classes, no nosso lenço aqui de líder. Isso mostra o desenvolvimento dos nossos meninos e meninas. O Clube de Desbravadores ele tem como principal propósito fazer com que os nossos meninos desenvolvam habilidades intelectuais, habilidades físicas, espirituais, e é sempre importante nós apoiarmos os nossos desbravadores. Parabéns aí à liderança do clube, por estar incentivando os nossos meninos a estarem aqui à frente, abrindo a palavra de Deus, falando de Deus, pregando. É sempre um desafio, mas que bom que vocês têm cumprido esse desafio com muito, mas muito zelo
e vocês todos estão de parabéns. Eu não sei se você já tentou fugir de alguma coisa, mas eu já tentei, algumas vezes. Como eu disse para vocês, eu cresci ali em Pindamonhangaba. É uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, acho que a maioria de vocês conhece aqui. E eu cresci num bairro chamado Moreira César, é o nome do bairro que eu cresci. E eu lembro a primeira vez que chegou ali no bairro umas máquinas de fliperama. Eu era um moleque ainda, chegou lá 2 máquinas, e uma era o Street Fighter 2, o jogo, né, aquele bem antigo lá, com Killer, Ken, Ryu, e a outra era um futebol, mas um futebol bem diferente do de hoje. E eu lembro que, quando chegou lá no bairro, as 2 máquinas de fliperama, foi um alvoroço no bairro. Os meninos todos falavam só do fliperama, você ia na igreja, era fliperama, você ia na rua, era fliperama, na escola o pessoal falava de fliperama. E minha mãe, Dona Vera, uma mulher, né, muito crente, ela chamou a mim e o meu irmão e deu o recado. Falou assim: se vocês forem pegos no fliperama, se eu descobrir que vocês foram para o fliperama, os 2 vão tomar uma surra. E a minha mãe resolvia tudo na base da surra. Essa era a palavra que ela mais falava. E aí, os meninos todos falando, né, eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que ir no fliperama. Eu não posso ficar sem ir no lugar que está todo mundo indo, né? E eu comecei a pensar em estratégias, né, sobre como ir no fliperama sem que a minha mãe descobrisse. Mas tinha algumas coisas que complicavam a minha vida. A primeira delas era que o lugar onde o fliperama estava era um comércio que tinha lá no bairro, e o comércio era meio que um projeto de shopping, porque tinha uma academia de ginástica, tinha uma lanchonete e tinha agora as máquinas de fliperama, tudo no mesmo lugar. E a minha mãe fazia academia ela fazia ginástica nessa academia de ginástica, que não parece com as de hoje, mas ela estava lá pelo menos 3 vezes por semana. Mas o meu maior problema não era nem esse, o meu maior problema era a irmã Olga. A irmã Olga era uma irmãzinha da igreja, que morava em frente a esse comércio, e a irmã Olga, ela tinha um dom, o dom da comunicação. E se eu entrasse naquele lugar e a irmã Olga visse eu entrando, antes de eu dar o primeiro passo, assim, minha mãe já ia ficar descobrindo. Minha mãe ia saber. E olha que nem tinha o WhatsApp naquela época, não tinha esses negócios. Então eu comecei a bolar um plano e descobri que o melhor horário para que eu fosse até o fliperama era o meio-dia. Meio-dia era o melhor horário. Por quê? O pessoal da academia de ginástica não estava lá, e era o horário que a irmã Olga não estava na frente da sua casa desenvolvendo seus dons, né? E aí eu pensei, mas como é que eu vou meio-dia? Eu estudava de tarde, e aí combinei com um amigo meu, Pablo, e falei assim: Pablo, eu vou dizer para minha mãe que a gente vai fazer um trabalho na sua casa. Então, se a minha mãe ligar para a tua mãe, confirma a história. E aí a gente combinou esse plano. Falei: mãe, eu preciso ir na casa do Pablo fazer um trabalho, então eu vou de manhã. E aí ele falou que é para mim já ficar lá, almoçar, e de lá a gente já vai para a escola. E ela, né, tudo bem, está tudo certo. No outro dia eu fui, não tinha trabalho nenhum para fazer, para a gente dizer que não fez nada. Fizemos ali as tarefas de casa da escola, almoçamos mais cedo, e quando foi meio-dia em ponto, adivinha onde eu estava? Lá, no fliperama. E a gente comprou ali as fichas do fliperama e começamos a jogar, e eu me esbaldei. Eu joguei tanto, que eu perdi o horário de ir para a escola. Eu entrava às 13h, falei, fico do meio-dia até meio-dia e pouquinho, e 1h estou na escola. Mas aí eu perdi o horário de ir para a escola. Quando a gente se deu conta, já estava passado da 1h. Eu até esqueci da irmã Olga, e aí a gente falou assim: não, vamos embora. Aí, não, vamos ficar só mais um pouquinho, terminamos ali e corremos para a escola. Quando a gente estava chegando perto da escola, eu tive a belíssima ideia e falei assim: cara, vamos pular o muro. A gente pula o muro que ninguém vê que a gente chegou atrasado. O camarada, quando ele está aprontando, eu falei: vamos pular o muro que ninguém vê que a gente chegou atrasado. Ele: não precisa pular o muro não. Para que pular o muro? Vamos pelo portão da frente. A gente entra na segunda aula, está tudo certo, e não sei o que lá, e discussão vai. E eu sei que eu cedi. E fui pelo portão da frente. Tinha 2 portões na minha escola. Rubens Amit, o nome da escola.
primeiro portão era o portão que dava para a rua e um segundo portão que, de fato, era o portão que entrava para a escola. Passei pelo primeiro portão, tinha um segurança lá, o vigia da escola, ele olhou para mim e eu desconfiei no olhar dele que alguma coisa estava errada. Quando eu cheguei no segundo portão, que eu fui para entrar na escola de fato, adivinha quem estava saindo da escola? Adivinha? Dona Vera. Saindo. Eu não sei, né, o que ela... Mas ela estava saindo e quando ela me viu, ela estava com óculos escuros, nunca vou esquecer a cena. Ela só baixou o óculos assim na pontinha do nariz, olhou e perguntou assim: Josué, aonde você estava que você está chegando essa hora na escola? E quando eu estava prestes a dizer que eu estava na casa do Pablo, que o trabalho tinha atrasado, ele olhou, e eu não sei se ele esqueceu, ele disse assim: a gente estava jogando fliperama e perdemos horário. Ei, minha mãe olhou assim e disse assim: quando chegar em casa, a gente conversa. E saiu, como se nada tivesse acontecido. Eu entrei na escola e eu fiquei pensando assim, meu Deus, que essa aula nunca acabe, né? E para o meu azar, acabou mais cedo naquele dia a aula. E eu fiquei, né, zanzando pela rua e rodei. Eu falei, não posso chegar em casa. Porque quando eu chegar em casa, o pau vai torar. Eu vou tomar uma baita de uma surra. E eu fiquei. Quando eu fui chegar em casa, já era quase 8 horas da noite. Eu tentando fugir do problema. E antes que vocês me perguntem, quando eu cheguei em casa, tomei uma baita de uma surra. Se você me chamar para jogar videogame hoje, eu não gosto de videogame, eu tenho um trauma de videogame. Mas eu não sei se já aconteceu isso com você. Você fica tentando fugir de algumas situações. E a gente tem esse costume. A gente acha que, se a gente fingir que não aconteceu, se a gente fingir que não existe, vai dar tudo certo. Mas no final das contas, a gente sabe que não dá. A gente não pode fugir dos problemas, mas é mais ou menos o que a gente sempre faz. A gente tenta fugir da prova que a gente não estudou, a gente tenta fugir de uma conversa mais séria com os pais, né? Um vacilo que a gente dá, o pai, olha, precisamos conversar, a gente tenta fugir. E essa fuga não é só dos meninos, meninas, adolescentes, é de todo mundo. A gente tenta fugir de um problema com um amigo, de uma conversa mais séria com a esposa, com o esposo. E a gente vai tentando fugir dessas situações. Algumas pessoas, como eu disse, dizem, se fingir que não aconteceu, talvez o problema suma, talvez o problema desapareça, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E sabe o que é pior? O pior é que a gente não está fugindo só desses problemas relacionados à escola, relacionados à amizade, relacionados à conversa com o pai e com a mãe. Tem muita gente hoje que está fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Tem muitos fugindo de Deus. E a gente foge de Deus quando a gente escolhe passar mais tempo no celular do que lendo a palavra de Deus. A gente foge de Deus quando a gente sabe o que é certo a se fazer, mas a gente segue o fluxo, a gente cai naquela balela de que se está todo mundo fazendo, eu também preciso fazer. Se está todo mundo usando, eu também preciso usar. Se está todo mundo assistindo, eu também preciso assistir. E nessas, a gente vai fugindo de Deus. Quando a gente tem chance de testemunhar a respeito do amor de Deus, a respeito do que Deus faz por nós, e a gente se cala com medo do que as pessoas vão achar. Eu já fugi de Deus, e eu tenho certeza que se você fazer uma análise na sua vida, você também vai perceber que em alguns momentos da sua vida, você também tentou fugir de Deus. Mas a boa notícia é que, por mais que a gente tente fugir de Deus, Deus ele vai continuar sempre correndo atrás da gente. O seu amor ele vai estar sempre numa busca desenfreada atrás de nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar, com certeza, muitos já ouviram falar. Esse camarada que está aparecendo aí no telão é o Michael Phelps. Ele é o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Para você ter ideia, ele tem 28 medalhas de ouro.
Dessas 28 medalhas de ouro, 28 medalhas olímpicas, 23 são de ouro. Ninguém ganhou mais medalhas olímpicas do que esse camarada chamado Michael Phelps. Um nadador exemplar. Mas em 2014, o mundo ficou chocado porque Michael Phelps foi preso dirigindo bêbado. E isso alarmou as pessoas porque ele sempre teve a fama de ser um bom moço, um moço exemplar, um atleta exemplar. Mas quando ele foi preso, a coisa veio à tona e descobriu-se que Michael Phelps estava passando por sérios problemas de depressão, sérios problemas de pressão, e ele estava tentando fugir dessas questões, pressão de um lado, pressão do outro, e nessa tentativa de fuga, ele acabou se enveredando para o álcool, e ele se tornou um alcoólatra. E Michael Phelps, depois, falando sobre isso, ele disse que ele não aguentava mais fugir das pressões, fugir da dor, e ele disse que quanto mais ele fugia, mais ele se afundava no álcool. E o que fez com que ele se livrasse disso foi um amigo que deu para ele um livro chamado Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E esse livro fez com que ele entendesse que a vida tem um propósito e é Deus quem dá esse propósito. E esse livro o ajudou a se libertar, a se livrar do álcool e das questões pessoais e emocionais que enfrentava. E aí, em 2016, ele vem aqui para a Olimpíada, que foi aqui no Rio de Janeiro, todo mundo lembra, e ele voltou para casa com mais 5 medalhas de ouro. Fuga. A história de Michael Phelps é uma história que lembra também a história de Jonas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas aí. O João já falou um pouco sobre Jonas. Jonas é um profeta conhecido como um profeta fujão. Jonas, ele recebe um chamado de Deus. O texto aqui, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra eles, pois vi como seu povo é perverso. A mensagem de Deus é muito clara. Agora, deixa eu só contextualizar. Nínive é uma cidade violenta. Nínive tinha fama de humilhar, de violentar as pessoas que eles capturavam, seus inimigos. E Nínive era a capital da Assíria. E quando Jonas recebe a mensagem de Deus para ir a Nínive, é óbvio que Jonas ele teve um certo receio, um certo medo, porque aquela cidade era conhecida pela sua violência. Então, Jonas, ele faz o quê? Deus diz, vai para Nínive. Jonas, ele pega o caminho oposto. Ele vai para Tarsis. E Tarsis ficava provavelmente aonde hoje nós conhecemos como a Espanha, no extremo oeste do mundo conhecido na época. Era como se Deus dissesse para mim assim: Josué, eu quero que você pegue e compre uma passagem aérea para o Rio Grande do Norte e vai lá pregar na cidade de Natal, e eu, com medo, pegasse e fosse ali no aeroporto aqui, Viracopos, comprasse uma passagem para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e fugisse para lá, com medo de pregar em Natal. Foi mais ou menos o que Jonas fez. Ele desceu até o porto de Jope, cidade litorânea de Israel. Ali, ele pegou e comprou uma passagem e desceu para a cidade de Tarsis. E é interessante, queridos, que no meio dessa fuga, Deus ele vai em busca de Jonas. Porque no meio da viagem, vem uma tempestade violenta. Os marinheiros, homens experientes, começaram a jogar as cargas do navio, para que o navio não afundasse. As coisas não iam bem, a tempestade continuou. Eles começaram então a tirar sorte. E naquele momento, Jonas, ele se coloca e diz assim: olha,
eu sou israelita, eu estou fugindo de Deus, e se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. E é óbvio que aqueles homens, né, num primeiro momento, eles não concordaram com Jonas, mas diz que eles atenderam, jogaram Jonas no mar, e quando Jonas foi jogado no mar, você conhece a história, a tempestade parou imediatamente. Mas olha como é que Deus faz. Porque eu disse no início, ninguém consegue fugir do amor de Deus. E Deus prepara ali um grande peixe, e aquele grande peixe engole Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. E no ventre do peixe, se você ler aí o capítulo 2, o verso 2, Jonas, ele faz uma oração ao Senhor. Jonas capítulo 2, o verso 2, diz assim: em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele o quê? E Ele me respondeu. Depois desses dias, o peixe vomitou Jonas, e Jonas em terra firme. E aqui vem uma das coisas mais interessantes a respeito de Deus e do seu amor por nós. Porque depois que Jonas é vomitado em terra firme, depois que Jonas está salvo, olha o que diz aqui o capítulo 3 do livro de Jonas, o verso 1. Diz assim, olha, depois de tudo isso, depois de Jonas ter fugido, depois de Jonas ter comprado uma passagem para Tarsis, depois de Jonas ter sido jogado no mar, depois de ele ter passado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, depois disso, olha o que diz assim, veio o quê? A palavra do Senhor a quem? A Jonas. Olha que interessante, Deus, Ele nos ama tanto, que Ele não só nos resgata onde nós estamos, Ele não só nos busca em nossas fugas desenfreadas, como Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá uma nova chance. Ele nos coloca diante de um propósito de vida novamente. Jonas tentou fugir de Deus, mas esse mesmo homem que tentou fugir de Deus, recebeu de Deus a oportunidade de recomeçar. E por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele nunca desiste de nós. Jamais. Não importa onde você vá, não importa o que você faça. Deus, Ele nunca desiste de nós. Se nós fôssemos pensar numa vulnerabilidade de Jonas, a vulnerabilidade de Jonas aqui é uma só: teimosia. E quantos de nós somos como Jonas? Porque Jonas, ele estava fugindo de Deus, mas é interessante, Jonas era um profeta, ele conhecia a voz de Deus. A gente não está falando de alguém aqui inexperiente na fé. A gente não está falando de alguém aqui que não conhece a voz de Deus. A gente está falando de alguém aqui que nunca tinha visto o poder de Deus. Não, a gente está falando de alguém que conhece. De alguém que já tinha pregado. De alguém que já tinha tido muitas experiências com Deus. Mas esse Jonas aqui, ele decide fugir de Deus. Ele teimou, a teimosia, a fuga de Deus. Ele sabia o que Deus queria, ele sabia qual era o caminho, ele sabia que não dava para enganar a Deus, para fugir de Deus, mas mesmo assim, de maneira deliberada, ele resolve fugir de Deus. Ele diz, eu não vou. E aqui está uma conexão muito grande entre as atitudes de Jonas e as minhas atitudes, as nossas atitudes. Porque muitas vezes em nossa vida, nós sabemos exatamente o que precisamos fazer, o que podemos ou não fazer, quais são as nossas ações diante de tantas coisas que enfrentamos na vida, diante de tantas circunstâncias que enfrentamos na vida. Mas nós decidimos o quê? Fugir de Deus. Não é uma questão de não
não conhecermos, não é uma questão de falta de experiência, não, é uma questão de fuga deliberada. A gente sabe que a gente precisa ter contato diário com a palavra de Deus. A gente sabe que a gente precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. Mas a gente prefere passar horas e horas, né, deslizando a tela do celular para cima e para baixo, do que horas e horas folheando a palavra de Deus. Fuga deliberada. A gente sabe que a gente precisa de tempo de oração, a gente precisa de tempo de comunhão, de comunicação direta com Deus. Mas a gente diz que a gente não tem tempo. A gente não consegue ficar mais do que 5 minutos de joelho orando a Deus. Mas quanto tempo a gente passa em conversas supérfluas com quem quer que seja. A gente sabe que a gente precisa manter a pureza de Deus em nossa vida, em nosso coração. Mas a gente acaba purificando a nossa mente, poluindo a nossa mente com tantas coisas indecentes que consumimos, vemos, ouvimos e por aí vai. Ou seja, o que Jonas fez é o que nós fazemos do mesmo jeito. E olha que interessante, porque a Bíblia, ela diz assim, olha, que Jonas, ele desceu para Jope, depois a Bíblia diz que Jonas desceu até o navio, depois a Bíblia diz que Jonas, ele desceu até o porão do navio, e por fim, Jonas, ele desceu para o ventre do peixe. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto Jonas estava fugindo de Deus, Jonas só descia. E aqui está algo interessante, porque você, enquanto fugindo de Deus, você só vai descer. Não existe prosperidade na vida daquele que tenta fugir de Deus. Não existe prosperidade naquele que está em fuga deliberada de Deus. Quem foge de Deus perde a verdadeira alegria. Por mais que tente encontrar alegria nas amizades, por mais que tente encontrar alegria nos entretenimentos que o mundo nos dá, você não vai encontrar. Quem foge de Deus, né, perde a sua pureza. Quem foge de Deus, né, se abala em seus relacionamentos de maneira muito fácil. Porque enquanto fugimos de Deus, nós só descemos. Fugir de Deus nunca é subir. Fugir de Deus é sempre afundar. E quando a gente menos percebe, a gente está preso dentro de um grande peixe, talvez chamado culpa, talvez chamado solidão, vício, medo. Mas não importa. É nesse peixe que Deus pode me ouvir e te ouvir. A Bíblia diz que quando Jonas estava lá, no ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. E Deus o ouviu. Portanto, não importa aonde a sua fuga te levou. Se você clamar a Deus, Deus, ele vai te ouvir. Portanto, a vulnerabilidade de Jonas também é a minha vulnerabilidade. É a sua vulnerabilidade. Porque, vez ou outra, nós nos pegamos fugindo de Deus, inventando desculpas para não fazer o que precisa ser feito, para não seguir o caminho que precisa ser seguido. E deixa eu falar uma coisa para você, porque talvez alguém aqui esteja, né, fugindo de Deus, fugindo da Bíblia, fugindo da pureza da Bíblia, fugindo da missão. Mas olha que interessante, o remédio para a fuga, para a teimosia, é um. E ele se chama obediência. Obediência. Obediência ao chamado de Deus. Obedecer não é falta de medo, não. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 22, porque aqui você vai ter algo interessante. Olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim, olha, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo.
O que Tiago está dizendo é que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não é uma questão de só ouvir bons sermões, não é uma questão de só ouvir belas mensagens, é você ouvir, mas mais do que ouvir, você obedecer. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, vocês o quê? Guardarão, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Portanto, Jonas fugiu porque ele não queria pregar em Nínive. Não se sabe se por medo, não se sabe se por raiva. Ele preferiu seus próprios sentimentos em vez de ouvir a voz de Deus. Mas quando finalmente ele decidiu obedecer a Deus, Deus o usou como instrumento. E se você for lá na Bíblia, você vai ver que aquele povo de Nínive, considerado um povo altamente violento, quando ouviu a mensagem de Jonas vinda de Deus, as pessoas se arrependeram e entregaram sua vida a Deus. Portanto, quando a gente escolhe obedecer a Deus, a gente se torna um instrumento nas mãos dele. Quando a gente escolhe obedecer a Deus, Deus ele nos usa para abençoar pessoas. Ele nos usa para alcançar pessoas. E escolher obedecer a Deus é você não dar lugar, não dar espaço para você, de repente, acessar sites que você não deve aceitar, com conteúdos impróprios. Obedecer a Deus, você obedece a Deus quando você respeita os seus pais, independente de concordar ou não com eles. É nossa obrigação como filhos obedecer, porque o mandamento é claro: honra teu pai e tua mãe. Nós obedecemos a Deus quando nós dizemos não à pressão das pessoas, do grupo de amigos, que muitas vezes tenta nos influenciar a fazer coisas que não concordamos, que não acreditamos, mas para se sentirmos aceitos, acabamos fazendo. Portanto, se nós queremos lidar com essa questão, nós precisamos ser obedientes. Obedecer não significa que você nunca terá medo ou vontade de fugir. Mas obedecer é você obedecer, mesmo com medo. Você confia em Deus e confia que o plano de Deus é sempre o melhor. Eu tenho atrás de mim aqui 2 placas. Uma está escrito Deus, outra está escrito fuga. Muitas vezes em nossa vida, nós olhamos e achamos que nós temos um mar de possibilidades, um mar de escolhas a ser feito. E, de fato, nós fazemos muitas decisões, decisões complexas, decisões simples. Mas no final das contas, no frigir dos ovos, todas as nossas decisões, ou elas vão fazer com que a gente esteja em fuga, ou estejamos próximos de Deus. Não existe outra alternativa. Não existe uma terceira possibilidade ou um terceiro caminho. Ou você está fugindo de Deus com as suas escolhas, com as suas decisões, ou você está se aproximando de Deus. E é simples assim. E isso nós devemos fazer constantemente em nossa vida. Nos questionar, nos policiar, nos perguntar: as minhas decisões, elas estão me aproximando de Deus ou estão me fazendo fugir de Deus? Elas estão me aproximando do propósito de Deus ou elas estão me ajudando a fugir de Deus? É isso, e nós precisamos fazer constantemente essa escolha. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, desbravadores. Olha o que a palavra do Senhor diz: hoje ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só são 2 escolhas. E ele ainda termina dizendo assim: agora, pois, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Não existe uma terceira opção, não existe um terceiro caminho.
Ou estamos nos aproximando de Deus, ou estamos então fugindo de Deus. Jonas escolheu fugir de Deus, mas o amor de Deus o alcançou, mesmo no ventre de um peixe, no fundo do mar. Ele clamou ao Senhor, e a palavra do Senhor diz: quando eu clamei, o Senhor me ouviu. Talvez nessa noite aqui tenhamos pessoas que estejam fugindo de Deus. Fugindo de Deus, quem sabe, para não se envolver na tarefa de pregar o Evangelho, de se envolver mais na missão. Talvez nós tenhamos pessoas que estejam fugindo de Deus, na responsabilidade de ser mais obediente aos pais. Talvez nós tenhamos pessoas que estejam fugindo de Deus, na responsabilidade de estar mais presente como marido, como esposa, como pai, como mãe. E a pergunta que eu tenho para você: você já parou para pensar aonde essa fuga vai te levar? Essa fuga vai te levar cada vez mais para baixo, cada vez mais para o fundo do poço. É por isso que hoje a sua decisão deve ser clamar ao Senhor. Talvez hoje a gente tenha pessoas aqui que estejam fugindo do batismo, da maior e mais importante decisão da vida, que é entrar naquele lugar lindo e entregar a vida a Jesus. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fuga. E quantas vezes fazemos isso? Achamos que não estamos preparados, temos um monte de receio, o que vai ser, o que não vai ser. E no fundo, isso se chama fuga. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Quantos aqui hoje querem parar de fugir de Deus? Eu não sei que tipo de fuga você tem tido, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que não desistiu de Jonas, o mesmo Deus que foi até o fundo do mar para resgatar Jonas e dar a ele um propósito de vida, é o Deus que está te chamando hoje. Te chamando, desbravador, para ser um desbravador mais obediente aos pais, para ser um desbravador mais servo de Deus e amigo de todos, te chamando para entregar a vida a Jesus e ser batizado, te chamando para ser um pai mais presente, uma mãe mais presente, te chamando para que você deixe um pouco de lado as tuas atividades e se entregue mais à leitura da palavra de Deus. Eu não sei, mas eu sei que esse Deus, Ele tirou Jonas do fundo do mar, deu a Jonas um propósito e fez de Jonas um instrumento nas mãos de Deus. E eu sei que esse mesmo Deus pode fazer o mesmo por você. Temos pessoas aqui que estão fugindo de Deus. Esse é o momento de você clamar ao Senhor, de você dizer: Senhor, eu estou aqui, me resgata. Enquanto você estiver fugindo de Deus, você não vai prosperar. Você só vai afundar. Do mesmo jeito que Jonas afundou. E se você não clamar a Deus, se você não pedir a Ele a ajuda que só Ele pode dar, você vai continuar afundando. Nós vamos orar nesse momento. E eu sei que existem pessoas aqui que precisam tomar decisões sérias na vida. Eu sei que muitos de vocês, desbravadores, precisam tomar decisões sérias na vida. Decisões que vão mudar o rumo da vida de vocês. E esse é o momento de tomar essa decisão. Se é para ser mais obediente, peça que Deus te ajude.
Se é para abandonar algum pecado escondido, algo que vocês fazem, peça para que Deus te ajude. Se é para tomar a decisão pelo batismo, peça para que Deus te ajude. E Deus vai ajudar. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele o quê? Ouviu a minha voz. Vamos ficar de pé? E vamos clamar ao Senhor, para que a gente saia daqui hoje, decididos a sermos mais obedientes, menos teimosos. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, e muitas vezes nós fugimos de Ti, fugimos do propósito, do objetivo e do ideal de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Somos levados e tomados pela teimosia, e nessa fuga nos afastamos de Deus. Mas hoje nós queremos clamar a Ti, Senhor Deus. Não importa onde a nossa fuga nos levou, a Tua palavra diz: se nós clamarmos a Ti, o Senhor ouvirá a nossa voz. E nós estamos aqui hoje clamando a Ti. Alguns aqui precisam tomar decisões sérias na vida. Desbravadores que estão aqui precisam também tomar decisões importantes na vida. Decisões para abandonar coisas que atrapalham no desenvolvimento espiritual. Decisões para serem melhores pais, melhores mães, estarem mais presentes. Decisões para deixar um pouco de lado a vida na rede social e se conectar através da Bíblia nessa vida espiritual. Decisões para o batismo. A gente sabe. O Senhor sabe. E nós queremos colocar cada uma das pessoas que estão aqui em Tuas mãos, para que ao clamarem a Ti, do mesmo jeito que o Senhor ouviu Jonas, eu tenho certeza que o Senhor também as ouvirá. E não só vai ouvir, como o Senhor vai resgatar, o Senhor vai colocar propósito e missão na vida dessas pessoas. E elas serão instrumentos para salvar, para alcançar o perdido, assim como Jonas foi. Nos perdoe, Senhor, por nossa fuga deliberada. Nós pedimos isso não por mérito, mas pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor.